Fala pessoal, boa noite. Está começando agora mais um Formando Faróis. Para você que está nos assistindo também quero dizer, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas quero dizer boa tarde, bom dia, enfim. Quero te falar que é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Myron e eu vou trazer uma palavra especial para vocês hoje. Primeiramente, já queria te falar que aí abaixo no YouTube tem um botãozinho, uma setinha, e nela você pode compartilhar o vídeo. Então, clica nessa seta, compartilha aí no teu WhatsApp com seus amigos, com seus parentes, com a galera que você acha que necessita, que precisa de ouvir a palavra de hoje. Amém? Bom, queria agora primeiramente te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa, a começar a orar a Deus para que esse possa ser um momento único entre você e Ele. Amém? Deus, nós te agradecemos, Deus, eu te agradeço por mais um dia, Senhor Deus, mais uma oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui, Senhor Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor possa desde agora tomar de conta dessa conexão, Senhor Deus, toda a conexão dessa live, que o Senhor possa mandar embora tudo aquilo que vem atrapalhar isso, Senhor Deus, que nós possamos estar totalmente ligados a Ti, Senhor Deus, que essa palavra ela possa vir como semente em nosso coração, Senhor Deus, e ela possa germinar em nós, Senhor Deus, que através disso a gente possa dar mais frutos, ó Pai, alcançar mais pessoas, Senhor Deus. Que o Senhor possa guardar a cada um que ainda não entrou nessa live, Senhor Deus, ainda não viu esse vídeo, que o Senhor possa preparar essa pessoa para que e chamar a atenção dela para que ela venha a assistir isso, Pai. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós te pedimos. Amém. Bom, gente, amém. A palavra de hoje tem como título O Bom Ramo. E a gente podia começar lá em Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Aí embaixo, aí na tela vai aparecer para você a palavra de hoje, os versículos, capítulos de hoje, mas se você tiver Bíblia também eu te convido a ir diretamente a ela e marcar algumas coisas, beleza? Vamos lá, Salmos capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de correntes, à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Estava refletindo um pouco para trazer uma palavra aqui hoje. E é interessante porque por toda a Bíblia, algo que chama muita atenção é que Deus ele nos trata como árvores. Bom, são várias as passagens em que nós encontramos Deus nos tratando, fazendo analogias com uma árvore. A gente pode começar lá em Gênesis. É interessante porque lá em Gênesis, entre Adão e Eva, a história gira em torno de uma árvore naquele lugar. Aí nós vamos caminhando mais à frente. Por toda a Bíblia, nós encontramos versículos como esse em Salmos, em que Salmos, no finalzinho, diz que o cara que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e medita na palavra, ele é como uma árvore à beira de águas correntes. E não só isso, a gente continua andando, a gente vai ver capítulos em que o próprio Jesus fala, aquela passagem que acho que você já deve ter ouvido falar, que aquele que não der bons frutos é lançado fora. Ou então mais à frente um pouquinho, lá em João, salvo engano 16, onde Jesus fala que ele é a videira, ele é a árvore da vida e nós devemos estar enxertados nele. Então, é impressionante isso. Mas a gente precisava começar lá em Mateus 7, capítulo 18. Se você pudesse abrir e ler com a gente, está lá Mateus 7, capítulo 18. Diz assim: Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Amém? Então, interessante porque, eu não sei você, mas das vezes em que eu li essa passagem, que eu vi durante uma pregação na igreja, essa passagem eu ficava imaginando qual tem sido o meu fruto. Cara, às vezes eu parava e pensava muito nessa questão do fruto e ficava imaginando, nossa, eu não conheço ninguém ainda que eu lancei uma semente sobre ela e talvez ela possa ser hoje um cristão de verdade. É uma história muito linda quando a gente vê pessoas em que elas plantaram essa semente do evangelho em alguém e aí essa pessoa meio que virou um fruto e hoje você olha para ela e ela é um cristão e ela vive o evangelho. Eu fui fruto disso, a minha esposa que no início plantou a semente em mim e hoje posso dizer, digamos que eu sou um fruto, sabe? E eu já ficava muito pensando nisso, nossa, mas qual é o meu fruto? A gente se prende muito a essa questão do fruto, mas a verdade, como eu disse, é que uma árvore, ela não tem só em sua essência o próprio fruto, ela tem muitas coisas entre si. E a gente precisa criar essa mentalidade de que nós somos árvores, em qualquer tempo, em qualquer hora, nós iremos dar frutos. Mas tem muitas outras coisas em que nós precisamos entender. Então, se você puder anotar isso, anote.
Não é porque eu não dei fruto ainda que eu não sou uma árvore. Uma árvore não deixa de ser árvore porque não chegou o seu tempo de dar frutos. Então cria essa mentalidade, nós somos como árvores para Cristo e ramos também. Então mais à frente eu vou tentar te explicar da melhor maneira possível isso daí. Olha só, como eu disse, a gente se importa muito com o fruto em si, mas a verdade é que uma árvore ela tem muitas outras, outros benefícios, não é só o fruto. E aí eu queria listar alguns em cima disso, a gente precisa trabalhar alguns princípios dentro do cristianismo, amém? O primeiro deles é que uma árvore, ela faz sombra. Bom, talvez você só saiba o valor da sombra de uma árvore quando você está passando por um momento de muito calor e aquele sol forte. Eu lembro que algumas vezes eu viajei com meus pais lá para o Piauí, e lá é um local muito quente. Nossa, lá é incrível, é surreal o quanto é quente aquele lugar. E aí quando você para embaixo de uma árvore, a gente meio que sente um alívio, a gente meio que sente um descanso. E meio aquilo tudo. Sombra, se a gente for trazer por esse lado, traz isso. Traz alívio e traz o significado também de descanso. Tá, mas o que tem a ver isso com Jesus, com o Evangelho, com a maneira que eu tenho que agir? É porque nós precisamos entender em que muitas vezes a gente precisa ajudar algumas pessoas e ser meio que alívio para essas pessoas, meio que ser descanso para essas pessoas. Quando eu falo que nós precisamos ser sombra, não estou dizendo também que nós temos que ser sombras eternas e deixar com que essas pessoas vivam nas nossas costas, não é isso. Mas é que ao nós enxergarmos pessoas que estão passando por certos momentos de dificuldade, nós precisamos estender a mão para essas pessoas e ser fonte de alívio e de descanso para essas pessoas. Claro, tudo isso por intermédio de Jesus Cristo, é só através dele que nós vamos conseguir ser esse tipo de sombra, que é o que você me entende. Agora, o mais interessante ainda é que para você ser sombra, para haver sombra, você precisa de luz. Então, sem sombra não há luz. E aí o que eu quero te dizer é que você precisa estar coberto por Jesus. O próprio Jesus fala que ele é a luz do mundo. Então, você precisa estar embaixo da luz para que você possa produzir sombra. Em outras palavras, você só vai conseguir servir de alívio, de descanso para essas pessoas se você entender que tem alguém acima de você te iluminando. Então, você serve como um instrumento de Deus. Jesus, ele te usa para que você possa alcançar outras pessoas e assim ser sombra para essas outras pessoas. Amém? Então, o primeiro ponto seja uma sombra. Um ramo, um bom ramo, ele tem como uma função ser sombra para algumas pessoas e trazer esse alívio, esse descanso. Beleza? Segunda coisa interessante é que uma árvore, eu não sei se você sabe, mas ela pode diminuir a poluição sonora. Várias árvores, elas diminuem a poluição sonora e isso você pode pesquisar, comprovado cientificamente. Tá, Myron, mas o que tem a ver isso com o Evangelho? Eu quero te dizer que o mundo ecoa um som poluído e cabe a nós como cristãos transformarmos esse som, filtrarmos toda essa poluição e repassarmos um som de qualidade, um som limpo. Infelizmente hoje a gente se depara com muitas situações em que o mundo hoje ele transmite uma espécie de som que acaba ferindo o nosso ego, que acaba ferindo a moral, que acaba ferindo princípios que vão contra o Evangelho, que vão contra os princípios que Jesus nos trouxe aqui na Terra. Então nós precisamos entender isso. O próprio Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai aparecer embaixo para você e diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é interessante porque o próprio início de Romanos 12 diz: não se amoldem aos padrões desse mundo. Então, a gente precisa entender isso. A mensagem que o mundo passa, como eu disse, é uma mensagem um pouco poluída, que fere princípios. É comum a gente ver pessoas hoje em dia e que estão carregando a mensagem, infelizmente, que é totalmente contra o Evangelho, que às vezes tenta diminuir a figura da mulher perante o Evangelho, a figura do homem perante o Evangelho. Então nós precisamos, através disso tudo, filtrar esse som poluído que o mundo emite para poder repassar de maneira limpa para essas pessoas. E é isso que Jesus fazia. Jesus, ele não simplesmente repassava o que o mundo, o que todos passavam ali para ele, ele transformava aquilo, sabe? Quem era criticado, Jesus ia lá e transformava a vida daquelas pessoas.
Amém? Então, entenda isso. O mundo ecoa um som poluído e nós precisamos, como cristãos, repassar e filtrar isso para que esse som repasse de maneira limpa. Amém? Bom, e terceiro ponto é que uma árvore, ela produz oxigênio. Não sei se você sabe, mas houve um tempo em que a Amazônia ela era considerada o pulmão do mundo, pela quantidade de árvores. Depois de um tempo, pesquisadores, cientistas verificaram que não é bem assim, afinal, não é só a árvore que produz oxigênio, e eu não lembro agora se são as algas, mas tem outra espécie que produz mais oxigênio que uma árvore. Mas a verdade é, uma árvore produz oxigênio. Tá, Myron, e o que tem a ver isso aí? O que um ramo tem a ver? O que uma árvore tem a ver com isso? É o seguinte, oxigênio representa vida. Infelizmente, a gente vê hoje muitas pessoas em que estão perdendo o sentido da vida, sabe? É impressionante como nós vemos pessoas em que querem se suicidar, por exemplo. Ontem eu fiquei sabendo da notícia de uma pessoa que eu conhecia, na verdade. Eu não sabia da história dele, mas eu ouvi dizer que ele tinha um filho e aí ele perdeu esse filho porque ele se suicidou. Ele era transexual, se não me engano. Mas a verdade é que ele se suicidou. Então, por que eu chamo a atenção para isso? Porque várias doenças, não é só o suicídio, mas às vezes a depressão te leva também a se suicidar. Qualquer outro tipo de doença como o câncer, tem gente que não acredita mais em cura e aí deixa de acreditar na vida em si. Então nós precisamos entender que nós transmitimos vida através de Jesus Cristo. Nós precisamos repassar essa mensagem, esse oxigênio para que essas pessoas possam encontrar a vida em Jesus e aí sim elas possam entender o sentido para a vida delas. Amém? Bom, então só para a gente recapitular o que a gente viu aqui até agora. Primeiro nós fomos lá em Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, em que os Salmos nos traz que nós devemos ser como árvores, sabe? Nós não devemos seguir os conselhos dos ímpios e nem imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores. Ao contrário de tudo isso, a nossa satisfação tem que ser a meditação na lei. E a própria palavra fala que nós precisamos ser como árvores. Então, nós precisamos ter esse entendimento, sabe? De como árvore nós transmitimos algumas coisas. Por exemplo, nós transmitimos sombra. E aqui eu trouxe a figura da sombra como um alívio, como descanso por intermédio de Jesus Cristo. Nós precisamos estender a mão para essas pessoas que nós enxergamos que estão passando por momentos de dificuldade. E através disso, nós conseguimos mostrar para essas pessoas um alívio e um descanso a ponto de regenerar elas. Amém? Outra coisa é que, como eu disse, uma árvore também pode servir como um filtro da poluição sonora. E aí eu quis gravar isso, quis que você anotasse isso, que é: o mundo ecoa um som poluído, mas cabe a nós como cristãos filtrarmos esse som, sabe? Filtrarmos o que o mundo nos traz e repassarmos outra coisa totalmente limpa, totalmente suja. Todos aqueles princípios que ferem a moral, ferem o próprio ego da pessoa, ferem princípios cristãos, nós precisamos filtrar isso que o mundo traz e mudar totalmente isso. É como Jesus fazia. Bom, e a terceira coisa que eu disse é que uma árvore produz oxigênio. E o oxigênio, resumindo, tem como significado vida. Infelizmente a gente vê por aí hoje essa doença que se alastra pelo mundo e principalmente hoje pelo Brasil. Uma doença que se alastra pelo Brasil e que tem como um dos principais fatores que é a perda do oxigênio. As pessoas não conseguem respirar. Então nós precisamos, claro, não só fazendo analogia a essa questão da pandemia, mas entender que Jesus é a vida. E aí nós precisamos passar essa vida. Amém? Bom, resumindo, foi isso aí que a gente viu aqui até agora. Agora, o interessante é o seguinte. Eu estava pensando, e uma árvore, ramos de uma árvore precisam passar por poda. O bom ramo de uma árvore, ele é podado. Olha só o que está lá em João, capítulo 15, versículo número 2. João, capítulo 15, versículo número 2. Bom, João, capítulo 15 diz assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, aqui a gente consegue entender uma coisa, em que há uma espécie de poda feita por Deus em nossa vida. E sabe, eu estava pesquisando essa questão de ramos, essa questão de
de árvore e tudo mais. Lá em casa tem algumas plantas e eu já vi algumas vezes a minha esposa, ela aparar algumas pontas das plantas que estavam lá. A gente vê com frequência algumas árvores serem podadas. E o interessante que eu descobri é que não é simplesmente uma poda qualquer, sabe? Há vários tipos de poda e aí nós precisamos entender esses processos. Quero te dizer que há vários processos que nós passamos nessa caminhada cristã. Em cima disso eu queria trabalhar 2 deles. O primeiro dele é poda de formação. Como assim? Encontrei isso, as árvores são podadas desde muito jovens para desenvolver a forma desejada. Então, desde da sua germinação, as árvores começam a ser podadas para que lá na frente elas possam encontrar a forma desejada. É impressionante porque José, se você for pensar bem, ele passou por um processo de poda como esse. Desde pequeno ele começou a ser podado. Você pode ver que José, se a gente for fazer um resumo da história de José, porque é muito grande, mas a história de José é interessante porque nós podemos ver que ele teve aquele sonho que ele sonhava ser superior hierarquicamente à família dele. E aí ele passou por esse momento em que os pais meio que não acreditaram nesse sonho, em que ele foi vendido, em que ele foi acusado por algo que ele não tinha feito. E lá na frente ele se tornou um grande homem. Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós passamos por podas, por processos em nossa vida, desde pequeno, mas é que lá na frente vai ter o sentido. Todos esses tipos de poda, todos esses tipos de processo em que nós estamos passando, tem como objetivo final o nosso propósito lá na frente. E aí eu queria que você refletisse, eu queria que você pensasse, as vezes em que nós passamos por momentos de poda, muitas vezes nós criticamos, nós achamos ruim as situações que nós passamos durante toda a nossa vida, mas a verdade é que tudo isso contribui, é um processo de poda na nossa vida para que lá na frente nós possamos alcançar o nosso propósito. Talvez se José não tivesse passado por todos aqueles processos, no momento em que ele foi uma autoridade na terra dele, talvez ele poderia ter meio que descontado uma raiva que ele tinha, aquilo poderia ter criado raiva nele, para que lá na frente ele pudesse descontar isso na família, nos irmãos. Mas não, tudo isso é um processo de poda na vida dele, amém? Então, o primeiro processo de poda é o processo da poda de formação, beleza? Segundo processo que eu dei uma pesquisada, é a poda de manutenção. Olha só, realizada para manter a árvore saudável e evitar problemas futuros, consiste na remoção de ramos quebrados, ramos secos, ramos enfraquecidos, doentes. Então, poda de manutenção. Para refletir um pouco, muitas vezes há processos em nossa vida em que a gente pensa que Deus está tirando algo de nós, só que nós não estamos entendendo a essência. Muitas vezes é porque aquilo está fraco, ou muitas vezes aquilo é um ramo, é um galho em que pode lá na frente acabar com toda a nossa árvore. Então muitas vezes nós precisamos entender esses processos em nossa vida. Muitas vezes Deus arranca algo de nós, mas não é com um intuito ruim. É totalmente diferente, é para que nós possamos permanecermos mais saudáveis. E cabe a nós filtrarmos isso, cabe a nós entendermos os momentos em que Deus tira pessoas de nossa vida, afasta objetos de nossa vida, pessoas, sonhos, profissões, enfim. Mas tudo isso tem um propósito também, que é para que nós possamos permanecer e estarmos mais saudáveis. Então, se a gente fosse resumir aqui os 2 tipos de processo de poda, que um ramo, que uma árvore passa, é o processo da poda de formação, que é desde pequeno, a gente vai cortando os ramos para que lá na frente ele tenha a sua forma desejada. E o segundo processo, que é a poda de manutenção, que Deus tira tudo aquilo que é fraco, tira todos aqueles galhos quebrados, para que lá na frente nós possamos estarmos mais saudáveis. Interessante isso porque eu ouvi uma frase de uma amiga bastante importante, que eu não lembro se foram com essas palavras, mas dizia mais ou menos assim, que para cada fase da sua vida, Deus ele te dá um instrumento. E aí a cada nova fase ele te dá outro instrumento. Mas para que você possa passar por essa nova fase, você precisa abandonar o instrumento anterior. E muitas vezes a gente se apega muito a isso, sabe? E é esse um tipo de poda que nós precisamos entender. Que Deus ele acaba tirando esse tipo de instrumento, mas é para que lá na frente nós possamos ganhar outro. Para que lá na frente nós possamos entrar em um novo nível. Amém? Bom,
Outra coisa, em que João 15 nos transmite, vai aparecer de novo para vocês João 15 aí, é que é o seguinte, lá fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Sabe, aqui é interessante, porque Deus deixa dois tipos de coisa. Olha só, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Então há duas coisas muito grandes aqui, querido. Um é o cortar e o outro é a poda. Nós precisamos enxergar e querer uma coisa. Nós precisamos ser podados e não cortados. O que isso significa? É que eu preciso estar exercendo a minha essência como árvore, como um ramo, exercendo tudo isso para que lá na frente eu possa ser podado. Infelizmente, quem é cortado tem um fim muito ruim lá no final. Amém? Então, nós precisamos aceitar esses momentos de poda, beleza? Então, vamos lá. E, por último, eu estava pensando toda essa questão de um ramo, de uma árvore, mas talvez você já passou por uma situação como essa. Eu lembro muito bem de quando eu tive meio que umas aulas de, não sei se eu posso dizer que é agronomia, mas lá no seu jardim de infância, eu não sei se você passou por isso, mas eu lembro que uma professora pediu para pegar um feijãozinho, colocar no algodão, olhar aquele feijão, aquele algodão, para que a gente começasse a observar todo aquele processo até germinar. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque para que nós possamos ser árvores, nós precisamos entender mais 3 coisinhas. A primeira delas, e quando nós olhamos e observamos isso, é que uma árvore precisa de luz. E o próprio Jesus fala, como eu disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a luz do mundo. Então nós precisamos de Jesus, nós precisamos estar voltados para Ele, para que nós possamos exercer o nosso papel. É interessante porque nesse processo do feijãozinho, tinham professores que pediam até para você colocar 2 tipos de feijão, um meio que na janela, o outro meio que mais escondido um pouco da luz. E é impressionante porque o feijão, quando ele começa a germinar, ele começa a germinar no sentido voltado para a luz. E é isso que nós precisamos entender. Todo o nosso crescimento na vida, nós precisamos estar voltados para a luz, que é Jesus Cristo. A segunda coisinha que uma árvore muito tem de importante é a raiz. Sabe, nós precisamos criar raízes. E quando eu digo raízes, é a meditação na palavra. É como está lá em Salmos, como nós lemos lá, que a alegria, a meditação na palavra, dia e noite. Então nós precisamos entender, criar essas raízes. Sabe, quanto mais nós nos aprofundarmos na palavra, mais iremos criar raízes e mais fundo nós estaremos. Você me lembra um fato que aconteceu uma vez. Eu estava trabalhando e era um local onde tinham muitas árvores. E aí, quando eu saí do trabalho, por conta de uma chuva forte que teve, várias árvores tinham sido derrubadas. Mas uma delas, ela não tinha. Ela tombou assim um pouco, mas a maneira que ela tombou, toda a raiz dela começou a estufar e ficou para o lado de fora, meio que segurando essa árvore. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero fazer uma pequena analogia aqui. É que quando nós nos aprofundamos, quanto mais nós mergulharmos as nossas raízes, nós aprofundarmos as nossas raízes na palavra, o vento vai bater e nós não iremos cair. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser luz, nós precisamos criar raízes. E por último, nós precisamos, é claro, de água. E quem é água? O próprio Jesus também, Ele é a própria água. Então, tudo isso nós precisamos entender, beleza? Então, essa foi mais uma palavra. Então, resumindo tudo aqui para que nós possamos ser bons ramos, nós precisamos entender todo o nosso papel como árvore, nós precisamos estar enxertados em Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida. Como um bom ramo, nós precisamos entender que nós precisamos de raiz, de luz, de água. Tudo isso está apontado para Jesus e a palavra. E os outros pontos importantes são os processos de poda que nós passamos. A poda de formação e a poda de manutenção. E por último, que não é porque não dei fruto ainda que eu não sou uma árvore. Não é porque não chegou o meu tempo de dar fruto que eu não sou uma árvore. Muito pelo contrário, nós estamos passando por momentos em que nós estamos exercendo outros benefícios além do fruto. Por exemplo, sombra, como eu disse, que é alívio e descanso para outras pessoas. E por último, eu queria dizer que é um prazer estar trazendo a palavra para vocês e queria orar com vocês. Amém? Queria que você fechasse os olhos.
Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor Deus, que nós possamos entender, Deus. Isso, Pai, nós possamos entender esses processos, esses momentos de poda em nossas vidas, Senhor Deus. Que nós possamos entender que nós, uma hora ou outra, nós iremos dar fruto, Pai. Que nosso Senhor possa nos preparar para isso. Para que a gente possa entender também, Deus, que nós possamos enxergar e ser sombra para algumas pessoas algumas vezes, ó Pai. Que nós possamos diminuir, ó Pai, aquilo que o mundo ecoa, Senhor Deus, de alguma forma limpar isso tudo, Pai. Que nós possamos ser oxigênio, ó Pai, transformar a vida dessas pessoas. Como oxigênio nós precisamos mostrar a vida que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa guardar isso, ó Pai, que o Senhor possa tomar de conta dessa palavra, Deus. E que, mais uma vez, o Senhor possa nos guardar, ó Pai, nos proteger, Deus, em nome de Jesus. É isso aí, essa foi mais uma palavra Formando Faróis. Eu te espero num próximo vídeo. Até mais! Fala pessoal, essa é mais uma palavra de dízimos e ofertas. Queria te falar lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, diz assim: E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Esse é um episódio bastante marcante, onde os magos, os reis, ao encontrarem Jesus, eles adoram a Jesus e logo em seguida eles presenteiam Jesus, entregando-lhes ofertas com incenso, mirra e ouro. O que eu quero te dizer com isso? É que a tua oferta, ela também é um sinal de adoração a Deus. Quando você oferta, você expressa a adoração a Deus. Isso é, você reconhecer a grandeza de Deus, entregar tudo o que você tem para Ele. É expressar que acima de todas as coisas está Ele. Amém? Então, em cima dessa palavra, eu queria te convidar a ofertar e a dizimar. Aí embaixo vai aparecer duas contas, 2 Pix. Um é para a conta de dízimos e ofertas aqui da igreja e a outra é a conta do nosso Construindo o Nosso Lar. É onde nós revertemos o dinheiro para a construção do nosso lote. Aqui nós temos o sonho de construir uma nova casa. Construímos uma casa em que nós possamos dar aulas, ter oficinas, uma casa para que de alguma forma nós possamos ainda mais contribuir para o Evangelho e para o Reino. Então, aí embaixo tem as duas contas, aí em cima também tem um QR Code. Então, tudo isso você pode ajudar a contribuir para o benefício, a contribuir, na verdade, para o crescimento do Evangelho, para a expansão do Evangelho. Amém? Queria te lembrar também que nós temos os nossos cultos. Todo domingo às 7 horas da noite, toda quarta-feira às 8 horas da noite, nós temos o nosso Formando Faróis também. Então, tudo isso no nosso canal no YouTube, temos o nosso Facebook também, Igreja IDEF, e nosso Instagram, Igreja IDEF. Todas essas redes sociais você pode estar inteirado, você pode estar totalmente atento que lá nós postamos novidades, nós postamos reprises de palavras e várias outras coisas que agregam a você. Amém? E esse foi mais um momento de dízimos e ofertas. Até mais!